Oba, pessoal, tudo bem com vocês? Eu e minha voz de locutor de rádio. Me chamo Matheus Fernandes, hoje estou... há um traje que eu não vi há muito tempo. Padrão. Skin original. Hoje estou de preto, cabelo levemente arrumado, pelo menos cortado, né? Não podemos exigir muita coisa agora, porque eu não sou uma pessoa que se cuida tão bem assim, mas me ajudarei. Aqui ao meu lado, muito mais bem cuidado e na régua do que eu, Jovem Júnior. Aí sim. Estou aqui, eu e meu amigo Matheus, para mais um Dom Pode, um podcast católico da vida ordinária. Gosto de lembrar, se você é um ordinário, se converta. Pelo amor de Deus. Mude de vida, ainda há tempo. E é isso, deixa aí seu comentário, curta, compartilhe, comente. Eu já pedi para você comentar e estou pedindo mais uma vez. Então deixa aí seu comentário, porque tem gente que assiste, Matheus. É verdade. Acompanha o episódio todinho, de perna cruzada, olhando pra nossa cara, provavelmente tá rindo da gente agora, porque a gente tá falando e ele não comentou. Olha, Então, eu pensei aí que a gente era amigo. Então, Eu pensei. mas é isso. Estamos aqui. E quem tá com a gente hoje, Matheus Fernandes? Hoje conosco temos o prazer de receber Marcela Lívia Pessoa. Salva de palmas! Muito bem-vinda, Marcela. Obrigada, Jovem. Bem-vinda, Marcela. Obrigada, Matheus. Bem-vinda, que bom recebê-la aqui. Meu povo, Marcela. Ela que é casada há 18 anos com o Alisson, mãe do José Ayrton Neto e da Tereza. Isso. Só eu quero dizer que a Tereza já rolou muitas Terezas aqui. É verdade, muitas Né? filhas Terezas já passaram por Exato. aqui, é verdade. Quando a gente pensou em ter filhos, eu e Tamires, ou seja, desde o início, né? Também A conhecido gente como imaginava, não, se vier a menina Tereza. Tereza. A Tereza nossa ainda não veio. Mas Mas o que enfim. veio de Tereza nesse podcast não é brincadeira. É É verdade. sério. Administradora especializada em gestão empresarial, marketing, vendas e gestão estratégica comercial, fora as ameaças, que é o que ela ainda Fora vai as pegar. ameaças, Aí. É. né? Mestre em Direito da Empresa e dos Negócios. Isso. Tô mentindo alguma coisa aqui? Não. Pois pronto. E está à frente da loja Santo em Teresina. Isso, exatamente. Que eu pensei que eu ia Que errar o legal. tanto de santo. É isso, são três. Santo. Bem-vinda, Marcela. Obrigada, Jovessi. Obrigada, Matheus, pelo convite. É uma honra estar aqui. Já era seguidora de vocês do Instagram. E é um prazer enorme, que aqui já passaram muitas pessoas, assim, grandiosas. E sou pequenininha diante desses gigantes que já passaram por aqui. Valeu. Tá vendo? Marcela, todos os nossos episódios aqui, eles têm uma pergunta padrão, né? Sempre começa porque nós somos curiosos. Fuxiqueiros convertidos, o povo É comenta. verdade. Povo Usa o diz, fuxico pro lado bom. Exatamente. E a gente quer saber como que começa a história da Marcela com Deus. Foi de pequenininha? Foi semana passada? Onde foi que aconteceu? Na verdade, eu venho de uma família realmente, tradicionalmente católica, né? Meus pais, meus avós, tanto maternos quanto paternos, eram católicos. E aquele católico, que eu costumo dizer que os meus pais não são aqueles católicos somente da igreja, mas são os católicos praticantes do dia a dia. Sim. Que é aquela história de você ter compaixão, de ajudar o próximo, de amor ao próximo, da caridade. Então, tudo isso são valores que os meus pais já passaram para mim, que eles são educadores, eles são da área da educação. Que legal. E eles sempre passaram isso pra gente. Eu tenho mais um irmão e irmã, e essa sempre foi a linha de educação que eles seguiram. A gente frequentava a igreja, mas muito mais do que frequentar a igreja, a gente vivenciava a igreja no nosso dia a dia. Que incrível. Muito bom. Então, assim, desde pequena eu participo, faço parte da Igreja Católica Apostólica Romana e sou devota de Santa Terezinha, por isso a Tereza. Só tá vendo. Por isso a Tereza, que fica para depois, fica para daqui a pouco. Tá vendo? E isso já vem de uma devoção da minha avó paterna, que a cidade dela, no interior, ela é Bom Veloso, a padroeira é Santa Terezinha, então a gente foi acostumada a participar dos festejos, nos encerramentos, a procissão, então aquilo ali vem da avó paterna. E da minha avó materna, eu tenho muito o amor ao Jesus Eucarístico, que eu costumava muito ir com ela à missa aos domingos, sábado e domingo, e ela sempre tinha aquele negócio, você já fez primeira comunhão, você vai comungar. Jesus Eucarístico perdoa até na fila. Então, Jesus está ali na Eucaristia para lhe perdoar. Então, assim, essa é minha história. Então, começou realmente desde pequena e a gente vai tentando
conservar esses valores que os pais, os avós passam pra gente, e a gente vai aí tentando não deslizar, né? Porque o mundo, ele provoca um bocado a gente. Ave Maria, certamente. Marcela, tem alguma lembrança que a gente fala assim, né? Da infância. E é complicado a gente entender a experiência com Deus, o momento do entendimento de que é Deus, né? Existe um Deus, existe algo maior aqui. Porque eu gosto muito de falar do meu processo, né? Não foi um retiro, não foi um dia específico, uma adoração. É um processo, Isso. né? Aquilo de você estar vivenciando, como você mesmo falou, né? É aquilo da igreja doméstica, de você viver no ordinário mesmo, as coisas de Deus, as coisas que não tá lá só no domingo, né? Exatamente. Tá no dia a dia. Aí não tem como a gente identificar exatamente. Não, foi tal dia. Não, foi uma construção, Isso. né? E ainda tem a questão da idade da razão, né? Tem um momento que tem a idade da razão. É 7 anos, não lembro se é isso. Sei lá. Enfim, tem uma idade que é a idade da razão pra gente. Eu acho que fica mais claro algumas coisas. Tu tem essa lembrança de... nesse dia eu entendi que tinha realmente algo maior. Realmente, assim, de criança, da minha infância, não. Eu lembro que eu sempre fui presente e convivi dentro da minha família, como eu falei. Minha avó sempre foi uma pessoa, minha avó materna, ela era comerciante, é a comerciante da família, mas ela sempre participava de grupos que ajudavam pessoas, entendeu? Então, assim, eu não lembro de um despertar. Eu lembro exatamente, assim, de uma continuidade, de um processo. Então, assim, realmente, assim, eu tive uma infância muito tranquila. Eu não passei por problemas que me causasse eu procurar a fé ou procurar a igreja como um suporte, né? Que a gente sabe que existe muito isso e a gente precisa cuidar disso também. Então, assim, graças a Deus, eu sempre estive na igreja pelo amor. Claro que eu também já passei por dores, mas o meu processo, ele vem muito mais pelo amor do que pela dor. Então, assim, eu não lembro realmente, é uma pergunta assim que eu não vou saber responder, se teve em algum momento específico, não. Eu tive perda de avô durante a infância, o meu avô paterno faleceu quando eu tinha 10, 11 anos, eu perdi 2 tios também logo em seguida, mas aquilo não, tipo assim, me causou uma aproximação maior. Não, foi realmente um processo contínuo, né? Sim. Legal. Porque nem sempre a gente é o filho pródigo, né? Às vezes a gente é o que ficou. Não precisa dar certo. Às vezes é o filho que ficou. Exato. E, inclusive, é bacana tu falar do filho pródigo, que o meu diretor espiritual é o Padre Antônio Cruz, né? Então, eu questiono muito com ele. Padre Antônio, eu não consigo entender a parábola do filho pródigo. Eu não consigo entender. Talvez seja por isso, né? O arroz de festa, como eu costumo dizer. Mas, assim... Não foi. Eu não posso dizer que foi porque não foi, né? Sim. Eu não posso falar isso. Muito bom. Marcelo, tu tava falando aí que tua avó foi tinha ali os primeiros negócios da família, né? Isso. Um dos primeiros negócios. De alguma forma, essa coisa de empresa, da administração, ela sempre teve na tua vida. Sempre. Como é que chega esse interesse pra ti? Como é que chega essa paixão pelo gerenciamento, a paixão pela administração? Engraçado, aí eu já lembro. Minha avó era dona de uma loja no centro da cidade, a Casa dos Esportes. Aqui em Teresina. E eu, desde pequena, acompanhava ela. E já ficava no balcão do caixa da loja, embalando, passando troco, atendendo, arrumando uma prateleira e outra. Então, começa realmente assim, o meu despertar para o negócio, vem muito realmente dela. Que ela, apesar do meu avô também ser uma pessoa atuante, mas ela era o comando da voz, era minha avó. Então, assim... O negócio veio a partir realmente dela, o despertar para o comércio. Tanto que eu digo, eu não sou empresário, eu sou comerciante. Porque eu gosto do salão de vendas, eu gosto de estar ali procurando saber. Até porque eu acho que para a gente cobrar qualquer pessoa, a gente precisa saber fazer. Sim, exato. Sem saber fazer, como é que a gente vai cobrar? A gente não pode. Não sabe o valor daquele serviço, não sabe daquele trabalho. A demora. Exato. O que a gente, né, perde ali. Então, assim... Foi com ela que eu aprendi a ser comerciante. Então, assim, o negócio eu já lembro.
eu já comecei, acho que por volta de 8, 9 anos de idade, já indo para a loja. Aos sábados eu ia, quando chegava férias eu já ia ajudar, e já tinha aquele período de Natal, e já ficava ali no pacote, já ajudava ela no caixa. Então, isso é o começo. Isso eu me lembro. E eu sempre quis ser muito independente financeiramente. Então, eu começo a trabalhar muito cedo também. Antes de terminar o ensino, segundo grau, o ensino médio hoje, eu já trabalhava, mas sempre em empresas familiares. Então, eu com 16 anos, fazendo ainda o segundo ano do ensino médio, segundo grau, ensino médio hoje, eu já trabalhava à noite, estudava pela manhã, ia para o colégio pela manhã, estudava à tarde, e à noite eu já trabalhava como auxiliar administrativa na secretaria de uma faculdade. Então, assim, sempre eu tive essa vontade de trabalhar, que de qualquer forma é um servir ao próximo, ao outro, né? Exatamente. Caramba, que legal, que legal. Ela estava falando, eu fiquei lembrando. O quanto isso pega mesmo, né? Eu lembro ela falando aí de estar no balcão e tudo. A minha mãe tinha uma loja, né? Antes de a gente se mudar, que a gente morava no Santa Fé, e depois foi morar nos 3 andares. Mas quando a gente morava no Santa Fé, ela tinha uma loja lá, uma loja de roupas, né, e tudo, confecção, armarinho. E eu lembrei, quando tava falando, período de, por exemplo, Dia das Crianças, eu embalando coisa de brinquedo. Ajudando, né? Ajudando ali no caixa, e vai pegando esse desejo pela venda. E me identifiquei muito quando falou sobre não ser apenas ali quem tá gerenciando, mas querer estar ali no salão de vendas. E as coisas funcionam quando a gente entende o tato mesmo com as pessoas, né? Que é o que traz as pessoas pro negócio. Agora eu voltei a trabalhar recente, né? Na minha gráfica. Eu passei um bom tempo distante. E ela tava morrendo. E aí quando eu percebi, a culpa era minha. Mas era isso. Era o tato mesmo com as pessoas que a gente precisa ter para que a engrenagem gire. É necessário. Porque acho que às vezes as pessoas tendem a olhar para uma empresa em si e só enxergar a marca, né? Não enxergar, tipo assim, o orgânico que tem por trás. Né? Todo o processo, as pessoas por trás, né? E tal. Como é que foi para ti essa... Beleza, tu tava ali, aí começou nos negócios familiares, e quando foi que tu decidiu, eu preciso estudar isso aqui? Tipo, a experiência de viver isso aqui é excelente, é ótima, mas eu quero mais, eu quero entender como é que é a teoria da coisa. Matheus, é até engraçado, porque eu tinha uma tia que era dentista, então eu dizia que ia fazer odontologia. Inclusive, saí de uma festa de formatura de um primo meu em administração em Recife para fazer o vestibular de odontologia. Que eu podia ter ficado lá aproveitando a festa, mas eu tive que voltar para fazer o vestibular de odontologia. Enfim, mas não era o que eu queria. Eu até já tinha passado em administração, que eu passei a administração com 17 anos e meio. E eu já não queria mais. Eu já tinha certeza que eu queria gerir negócios. E os negócios em si não são só a empresa propriamente dita, é tudo que constitui uma empresa. Sim. É a área da contábil, financeira, é as pessoas que são o nosso maior patrimônio, é a parte comercial, que aí já envolve o relacionamento com os fornecedores, já envolve o relacionamento também com os clientes. Então, assim, é uma engrenagem muito grande. Com certeza. E às vezes a gente olha, a gente diz assim, tem funcionário, é mais fácil. Não, se a gente não tiver, o negócio é diferente, o negócio não anda, não tem ritmo. Porque eu disse até agora mesmo, quando a gente foi abrir a Santo, das experiências que eles tinham com outras aberturas, né? Sim. Aí eu cheguei e comentei, eu digo, olha, a equipe vai muito do exemplo do líder. Se o líder não faz, como é que ele vai fazer? Sim. Ele jamais vai fazer. Então, aí até deu um estalo na cabeça do nosso VM. Então, assim, a gente precisa se envolver em algum momento. A gente até precisa e deve fazer com que as pessoas continuem ali trabalhando da forma como é bom para o negócio. Sim. E não como seria bom para a Marcela. Então, é muito isso que eu busco. Eu digo, gente, a gente tem que procurar o que é bom para o negócio, não é o que é para mim, porque eu preciso um dia me ausentar, que a gente precisa se ausentar, que nós somos humanos, Então. a gente tem as nossas necessidades também, até porque se a gente ficar só nesse processo do nosso ambiente de trabalho,
vão vir consequências, que eu passei por isso. Então, assim, a gente precisa fazer com que eles entendam e a gente, como líder, ser exemplos. Os melhores exemplos para os nossos liderados somos nós. Então, se a gente não for exemplo, é como a história de Deus. Quem é o nosso maior líder? Jesus. Exato. Ele veio mostrar pra gente como era que ele queria que a gente fosse. Exatamente. Então, não tem muito o que fazer. A gente, às vezes, que complica. A gente quer, às vezes, inventar a roda. Mas a roda já está pronto. Não precisa a gente estar inventando as coisas. E isso eu já aprendi, já vim aprender com muita luta, com muito desgaste físico, muito desgaste emocional. Que a gente, até um tempo atrás, a gente romantizava a questão de você trabalhar demais, de você... né? A gente romantizava muito isso. A gente não ter tempo para os filhos, a gente não ter tempo para a família, a gente não ter tempo para os amigos. O bom era a gente trabalhar. Quanto mais a gente trabalhava, mais a gente era proativa, a gente era resolutiva, a gente valia mais. Valia mais. Forma, né? E não é, gente. A gente não precisa. A gente precisa ter tranquilidade e leveza na vida da gente. Porque se a gente não tiver, não tem negócio no mundo que resista. É real, ela tava falando, e eu lembro, quantas pessoas não têm a memória, assim, dos pais mesmo, né, de, pô, meu pai não foi tão presente, não, mas ele trabalhava muito pra garantir tudo pra cá, que nunca faltou nada, porque meu pai trabalhou muito, mas às vezes faltou ele, né? Faltou o principal, ele, e isso não volta, né? Não. Você me fez pensar muito. Eu vou falar na minha cara. Você falava sobre a importância do líder, ele ser um espelho para quem é os liderados, né? Quem são os liderados dele e tal. E de fato, eu não sei se tu vai lembrar a gente, no nosso segundo episódio aqui do Dom Pod, com o Diego Mendes, que hoje faz parte da equipe do Dom Pod, né? A gente falava sobre como se qualquer empresa pegar a igreja e replicar nos negócios, salvo guardadas as devidas proporções, né? Mas a questão de como Jesus se portava diante daqueles que estavam sob a responsabilidade dele, né? Como ele delegava, como ele dava missão, né? Como ele se colocava quando alguém recorria para ele pedindo ajuda, né? Se isso se espelha nos líderes, né? De alguma maneira a gente teria que ter, né? As melhores empresas do mundo, né, as empresas com as melhores gerências do mundo, espelhados em líderes católicos. Não teria por que a gente não ter, na verdade, né? Não teria por que não um líder católico ser diferente daquilo que aquele Senhor que ele mesmo serve, né? Que é o próprio Deus, né? Como é que é pra ti essa condição de... E tu falava, né? E isso é difícil de quem tá de fora perceber, né? Que são as dificuldades que quem tá liderando passa, né? Porque é óbvio que a gente não tá aqui, pelo amor de Deus, mas claro que todos os funcionários também têm as suas dificuldades, têm as suas limitações, são pessoas e tal. Mas não raramente a figura do líder é colocado como alguém que... tem que ser mais. Ele tem que ser melhor, ele tem que ser... Tá. Como é que foi pra ti esse processo de entender a humanização do trabalho mesmo? Mateus, assim, pra mim sempre foi muito claro que os processos, eles vão acontecer e a gente vai envelhecer. Pelo menos eu quero envelhecer, né? Já estou envelhecendo. Então, assim, e pra mim sempre foi muito claro que... vai chegar o momento em que eu não vou ter mais o mesmo domínio, o mesmo conhecimento de tudo. Então, sempre que eu procuro uma equipe de trabalho, eu procuro pessoas que saibam mais do que eu, que entendam mais do que eu. Porque eu também quero aprender com eles. Porque se eu não souber, eles vão me ensinar. Então, isso é uma coisa que eu já tenho há muito tempo. Eu sempre quero do meu lado pessoas que saibam tanto quanto ou mais que eu. Eu prefiro até que saiba mais um pouquinho. Porque fica mais fácil a gente aprender. Então, assim, vai chegar uma hora, eu já estou numa fase que eu não sei dominar tanta tecnologia como uma geração mais nova do que eu. Vocês dominam a tecnologia muito mais rápido, mais fácil do que eu. E é porque eu já sou de uma geração
que vem do computador, do PC, em casa e tudo mais. Eu já tinha internet de escada. Então, assim, eu sou dessa geração que com 15, 16 anos já tinha esse processo de informatização. Eu fiz o curso de Word, fiz o curso de Excel, de Microsoft, né? Usa Microsoft. Então, assim, mas eu também fiz o curso de datilografia. Ei, era bom demais. 4 pra cá, você digita 4 pra lá. Então, assim, as coisas, elas vêm avançando muito. Então, a mente da gente, a gente vai envelhecendo e a mente vai ficando ocupada. E tem coisas que a gente até tenta aprender, mas não consegue na sua totalidade. Então, se eu não tiver pessoas que possam me ajudar dessa forma, eu não vou para lugar nenhum. Então, eu tenho que ter pessoas... Por isso que eu digo, o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas. Enquanto as pessoas não entenderem que são importantes também, porque tem gente que não acha que é importante, Sim. mas as pessoas são importantes para aquela função que você está designando ali, e é como eu sempre digo, todo trabalho é digno. Desde a pessoa que está levando um café ao que está num cargo de gestão, todo trabalho é digno e é útil. Se ele está ali, naquela composição hierárquica, é porque é útil. Ninguém, ainda mais nos dias atuais, vai desperdiçar recurso financeiro porque quer ter uma folha cheia de funcionários. Então, assim, todo mundo tem que entender que é importante. E o líder tem que entender que são importantes. Então, assim, para mim ficou muito fácil porque eu sempre quis ter do meu lado pessoas realmente que saibam mais do que eu. Porque eu sei que vai ter momentos em que eu não vou saber. E aí, eu vou fazer o quê? Eu tenho que ter alguém que me dê a solução. Porque muitas vezes a gente fica procurando muita raiz do problema. Vamos aqui achar a raiz do problema. Gente, vamos achar a solução. Como chegou no problema... Não vai resolver mais. Agora, é como eu te digo. Tudo isso me custou. Eu estar dizendo isso agora me custou muito caro. Porque só realmente o tempo, a maturidade espiritual, que a maturidade espiritual, ela também ajuda na maturidade profissional, na maturidade dos relacionamentos. Então, isso... que move, não adianta, é interligado. Por mais que a gente queira separar, como você falou, você colocou que o líder tem que seguir, não adianta, porque a gente tem um espelho. Então, se a gente não tiver isso bem interligado, acontece o que acontecia comigo. Eu era estressada, eu brigava, eu não deixava para me resolver um problema no outro dia, eu queria resolver naquele momento. O que foi que eu ganhei com isso? Doenças físicas, doenças psicológicas, e até você entender isso é muito sofrimento. Então eu digo, foi só o amor? Não, o amor eu tive, mas em algum momento eu também tive a dor. E foi nas dores também que eu estava lá de joelho. Do mesmo jeito que eu estou de joelho no amor, na alegria, eu também estou de joelho na dor. Então, assim, essa maturidade que traz essa leveza para o dia a dia, a gente só constrói se tiver esse tripézinho que tem a espiritualidade, tem a religiosidade ali perto, porque senão não vai. É um exercício constante das virtudes, né? Porque quando você falava sobre, estava pensando que muitas vezes falta nos líderes, né? Humildade mesmo. Falta. De reconhecer que precisa de gente mais capacitada, na maioria das vezes, do que ele. Exatamente. Se ele soubesse, fazia, né? Mas ele precisa, né? Não dá para querer abraçar o mundo com o nosso braço que não dá certo. Mas eu queria avançar um ponto aqui. Você falava, e até citou antes, né? Da Santo. Uhum. Aí tinha a Marcela, que era administradora ali, trabalhava com a gestão e tudo. E ela é católica. Aí ela decidiu por unir as duas coisas. Aí aparece a Santo. Como foi que ela chegou pra ti? Como tá sendo essa experiência, né? De trabalhar com algo que une a tua profissão com a fé. É lindo. Como é? Foi um processo até assim... Foi diferente. Um processo bem diferente. Porque... eu fechei uma loja que ficava no ponto, que era uma loja que era exatamente da minha avó. Né, que tinha no mesmo ponto que a Santo. Então, eu fechei uma loja que vinha da minha avó. Então,
como eu conversava muito com ela, eu disse, meu Deus, o que será que a vovó ia fazer em relação a essa loja? Ela disse, não, eu acho que ela iria fechar, eu acho que ela não vai se chatear se fechar. Aí a gente fechou. E aí vem aquelas pressões que a gente sofre, né? Do ambiente externo. Tem que abrir, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E aí o que é que aconteceu? Eu tinha visto inúmeras franquias. Eu decidi que eu não queria mais ser multimarca, porque pra gente ir atrás da curadoria, e hoje, depois da pandemia, tudo ficou mais fácil para o consumidor final. Hoje existem os marketplaces que estão a todo vapor aí. Então, assim, tá tudo mais fácil hoje, realmente. Então, eu não tenho como concorrer com isso. Então, eu digo, não, eu vou, como eu concorria, né? Eu vou procurar a franquia. Procurei várias franquias. E o interessante é que eu me identifiquei com a franquia, porque era uma franquia que o meu marido tinha consumo, meu filho também tinha consumo, minha filha também, eu também. E fiz treinamento em São Paulo, fui 3 vezes a São Paulo só para estar em treinamento com essa franquia. Mas teve um momento que eu dizia, não é isso ainda que eu quero. E recebendo pressão. O ponto tá fechado, a gente tá perdendo dinheiro, tá pagando só condomínio, e a pressão vindo. Eu digo, não, ainda não é isso que eu quero. Com o processo acontecendo... O processo acontecendo e eu... Caramba, não é isso que eu quero. E nisso, eu me aprofundando mais ainda na questão da minha religiosidade. Me aprofundando mais ainda. E do nada, que não é do nada, né? Que é ele que manda, do nada apareceu a Santo franchise no meu rolo do Instagram. Do nada. Patrocinado por Deus, não foi? Aí eu digo, eu acho que eu encontrei um negócio. Eu digo, cancela tudo isso da outra e vamos partir para isso aqui. E eu comecei a negociação da Santo em maio desse ano. Finalizei contrato, fiz tudo sem nunca ter conhecido pessoalmente as pessoas da Santo. Caramba! Eu vim conhecer as pessoas da Santo pessoalmente agora em setembro, quando eu fui fazer um treinamento lá. Então, assim, era um negócio que parece que já estava me esperando, né? E eu esperando por eles. Então, assim, a mesma que eu disse até para as meninas lá, para Ana Paula, para Ana Cristina, para Gabriela, que são as pessoas responsáveis pela franquia, que o mesmo sentimento que eu tinha de vê-las no vídeo, pelo vídeo, eu senti quando eu estava lá. Eu senti leveza, eu senti verdade, eu senti propósito, porque a Santo, ela é um negócio? É um negócio. E todo negócio está para se obter lucro. O que a gente faz com o lucro é que virtuoso, né? Que é a história, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade até nisso. E então, assim, o propósito da Santo é exatamente, através dos seus produtos, através de cada item da loja, levar a mensagem realmente de Deus. Não é só levar uma positividade, não. É levar a mensagem. Tanto que Santo vem do versículo de Santo é o Senhor Deus do universo. Então, assim, não é uma coisa. Então, foi tudo muito cuidadosamente pensado, elaborado. E aí eu me dediquei a ler a história, ao manual da marca, ao manual da franquia, e cada dia que passava eu ia me apaixonando mais. E eu digo a vocês uma coisa, é um negócio, mas eu precisava de uma coisa que fosse mais leve para mim. Não é a questão de ser leve, porque todo negócio a gente tem preocupação. Hoje mesmo eu estava lá preocupada se ia chegar mercadoria, que a gente já está sem mercadoria, porque graças a Deus está sendo um sucesso. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, é isso que a gente, de propagar mesmo, né? Mas também, né? Dá vontade de carregar. Bota aquela loja, bota a rodinha e carrega ela pra cá. Então, assim, a gente tem essa missão, não é só uma missão comercial, é uma missão realmente, assim, de espalhar. Então, assim, a gente tem as preocupações diárias, mas fica mais leve.
Porque a gente está conversando com pessoas e eu vou dizer uma coisa para vocês. A todo tempo a gente é testado. 15 dias não, mais ou menos um mês antes de abrir, eu passei por algumas provações. O caminhão com pessoal, né? O caminhão com os móveis montados que vinha de São Paulo, era para chegar numa quinta, chegou na outra quinta. Então, assim, a gente é tentada, a gente é provocada a sair da linha, a se desesperar, a não confiar. Que Deus está ali com a gente é tentado. Tanto que teve um fato que, bem um pouquinho antes, questão pessoal, eu fiz um exame aqui em Teresina e deu um nódulo. E aí a mamãe e meus pais estavam viajando. E eu lá, muito bem, eu já ia para São Paulo fazer uns exames e fui. E aí eu digo, não, mudei toda a minha rotina para ir ver essa questão desse nódulo, porque eu tenho 3 primas com CA de mama. Aí eu digo, não, eita, chegou, é minha vez agora. É minha vez agora, genética e tudo mais, tudo bem. E a mamãe desesperada, minha filha, eu quero ir embora, eu não aguento. Eu disse, mamãe, vamos confiar, calma. E ela é uma mulher de muita fé. E aí eu digo, mãe, calma, vamos confiar. Se for, ótimo, porque tá no início. Se não for, melhor ainda. E assim, eu sempre confiando. Aí teve um dia que ela disse, minha filha, eu já vi. Quando ela chegou, minha filha, eu vim embora. Eu já tinha dito pro casal que andava com a gente que eu ia embora, que não estava certo, de deixar só. Mas você me tranquilizou de uma forma que eu digo, não, eu posso ficar aqui. Porque é aquilo que vocês falaram, né? Quando a gente estava conversando. Deus sempre tem uma coisa melhor para a gente. Então, eu não sabia que o tempo dele era melhor. Eu não sabia. Eu vim aprender há pouco tempo com uma amiga minha, a Itamara, que ela sempre diz, Marcela, é o tempo de Deus. Eu digo, Itamara, pelo amor de Deus. Ela, Marcela, é no tempo de Deus. Eu, Itamara, pelo amor de Deus. E hoje eu aprendi graças a ela. Que ela me ensinou isso. Então, assim, aquilo que a gente diz que a gente são as 5, né? A gente é os 5, a gente é não é como é? Os 5 das pessoas. A gente é o que? Os 5 das pessoas próximas, somos das 5 pessoas mais próximas. Então, é isso. A gente precisa até nesse momento saber quem escutar, que a gente, quem ouve, porque isso quer dizer ouvir, quem escutar, a gente pode escutar um monte de gente. Sim. Mas a gente precisa ter essas pessoas que tenham sabedoria e a gente precisa ter o entendimento que aquilo é uma mensagem de Deus pra gente, que Ele tá enviando. Então a gente às vezes até hoje quando eu lembro que ela me dizia, Marcela, calma, é tempo de Deus, e eu não entendia, hoje eu entendo. Mas são os processos do cotidiano, e a gente tendo persistência que faz a gente chegar nesse nível. Porque não era assim, gente, não era só esse sorriso aqui como hoje é, não era estresse, era chateações. Então, assim, é um processo. E se eu passei, todo mundo pode chegar onde eu cheguei. Romanos 5. Exatamente. O sofrimento produz paciência, que prova fidelidade e gera esperança. Eu só sei por causa da música. Eu também. Não vai se empolga demais, não. Mas, Marcela, tu tava falando aí da... Ainda bem, né? Que se a gente fosse continuar conversando, a gente ia... Aí deixa só, deixa. Sobre essa diferença, né? De tipo, beleza, todo negócio ele tem ali as suas dificuldades e tal, mas agora tu se vê uma pessoa que consegue respirar enquanto trabalha, consegue sorrir, consegue ali trocar uma ideia com um amigo e aquela conversa apostólica acaba virando também uma forma de melhorar o negócio. Como é que foi pra ti essa diferença de... se teve, claro, essa diferença de desligar a chavinha do gerenciamento comum, digamos assim, das empresas seculares para essa gestão de uma empresa católica? Teve uma diferença muito grande nos processos ou foi algo mais interior? Como é que é essa diferença de mercados, assim, quando tu... Eu acho que é mais interior e é de um processo realmente. Eu já vinha querendo essa mudança, buscando essa mudança. Então, assim, eu mesmo vejo que eu ainda tenho uma outra loja, que é um segmento totalmente diferente. Inclusive, me questionei muito, meu Deus, ostentação, religiosidade.
Se quiser divulgar também. Que é a Lacoste, né? A gente é franqueada Lacoste há 14 anos em Teresina. Então, assim, é meio 2 mundos, né? Sim. Crocodilo. Exatamente. Então, assim, a gente fica também nesse... Mas o processo, ele já vinha acontecendo. Então, assim, talvez esse outro negócio eu não gostaria porque eu não tinha um propósito maior. Sim. E depois que a gente passa a entender que a gente precisa ter um propósito, que servir é interessante, aí as coisas mudam muito. E assim, e mesmo no negócio do meu pai, que é faculdade, eu via que ele servia. Porque ele, um homem caridoso que ele é, generoso como ele é, então eu sempre via ele... Bolsa de 50%, bolsa de 100%, não pode pagar, deixa aí. Na época, cheque, esse bolo de cheque sem fundo e nunca vai atrás. Mas eu via que, pela bondade dele, as coisas aconteciam de formas positivas para ele. Então, assim, eu via que aquilo realmente é aquela historinha, que a gente só colhe aquilo que a gente planta. Exatamente. Então, assim, é de todo um processo de vivências, né? Que a gente... É aquela história das 5 pessoas, né? Exatamente. Então, a gente tem que realmente absorver do outro o que é melhor. Então, eu acho que no meu processo de quase 30 anos de negócio, de gestora de negócios, eu aprendi, hoje eu consigo visualizar isso, né? Que foram as coisas positivas que cada um foram me ensinando. E eu fui absorvendo, realmente tentando pegar, nesse último tempo, mais o lado positivo. E eu acho que, eu acho que a pandemia pode ter me dado esse start. Sim, muita gente pegou nessa. Eu acho que a pandemia... Ela pode ter me dado esse start. Eu acho que a gente, aquele medo da gente perder repentinamente as pessoas, quem a gente ama. Então, assim, eu sempre fui muito amor, eu sempre fui muito... apaixonada, né? Então, assim, talvez a pandemia pode ter dado essa viradazinha de chave. É real, porque acaba que a gente fez na pandemia, né? Uma reflexão, e aí de novo, que a igreja sempre promove, que é a reflexão sobre a própria vida, né? Sim. O que vai acontecer se hoje for o último dia? O que vai acontecer se hoje for o último dia da pessoa que está ao meu lado? Então, a pandemia, de certa forma, e aí, claro que não estou dizendo aqui que foi uma grande bênção, não é isso, mas no sentido de novo, olhando do lado positivo, como você estava falando, né? Ela chama a gente a, beleza, o que eu tenho feito com a minha vida? Eu tenho amado o suficiente àqueles, né? Eu tenho condições de oferecer mais e realmente repensar a vida acerca do bem que pode ser feito, né? O bem que eu posso fazer. E, de novo, você falava sobre a questão do propósito, né? O quanto que uma cultura empresarial, ela pode tanto promover pessoas não só... na profissão, mas promover enquanto seres humanos. Seres humanos. Né? Porque você dá a alguém uma missão, tipo, olha, uma missão, educar alguém. É alguém que vai fazer o curso na faculdade, depois essa pessoa vai estar sustentando a própria casa e tal. É um artigo religioso que a pessoa vai levar para casa e vai conseguir reunir a família em torno daquilo ali para você. Então, se você consegue, de alguma maneira, implantar uma cultura na sua empresa que ela é além do lucro, ela é além do negócio em si, ela é algo de alma, né? É algo que envolve pessoas, né? Que transcende exatamente. Poxa, não tem como a pessoa não acordar no dia seguinte com uma missão para ser cumprida, né? Ainda que essa missão seja levar o cafezinho, abrir a porta ou entrar numa reunião super importante, ter a palavra ali, mas você acorda e vai dormir com aquela missão, né? E pedindo a Deus aquilo, fazendo... Você sabedoria, né? A gente pede sabedoria, né? Você se integra com aquilo. Falando da moça do cafezinho, é a primeira pessoa que eu vou sentir falta em qualquer lugar se não tiver. É verdade. Vida mesmo. Mas isso é muito real do que você está promovendo, né? Com a Santo. Em todos os negócios, a gente sabe que a gente consegue entregar um pouco de Deus, né? Em tudo. A gente consegue entregar, porque não é o negócio em si, mas
O que você entrega como pessoa, como você entrega, né? Como você faz e tudo. Mas olhando para Santo, você consegue imaginar, já passou na tua cabeça, o que tu tá fazendo com Santo? Entregando as casas, altares de adoração, né? Lugares onde as pessoas vão rezar, né? Presentes que as pessoas vão promover para outras pessoas, vão comprar para outras pessoas ali, que vai reativar, às vezes, a rotina de oração da pessoa. O que me deixou mais perplexo em uma das conversas que eu tive com a franchise, né, com o franqueador, foi que as pessoas estão deixando de ter altar em casa. Sim. E eu digo, como assim? Porque um jarro de planta é mais bonito. E eu morava num apartamento, e no meu apartamento, uma das coisas que eu queria era ter o meu local para colocar as minhas imagens, para colocar a minha Bíblia, para colocar os meus textos. E quando eu fui para uma casa, eu tinha 2 certezas de uma coisa: onde eu queria que fosse colocadas as bicicletas e do meu altar. O resto eu não nem... Poderia ser facultativo. Isso, mas aquilo ali eu tinha a certeza de como eu queria. Inclusive, eu tinha até um modelo de como eu queria. E quando eu escutei aquilo, eu digo, gente, como assim as pessoas não têm mais altar em casa? Porque a casa dos meus avós tinham aquele altarzinho, tinha até o santuáriozinho, o oratório. A casa da minha mãe tem um oratório, tem tudo. Então, assim, como as pessoas não têm mais isso em casa? E hoje a gente entender que a gente pode ensinar as pessoas a ter um altar, a ter um texto que tem os mistérios, as pessoas não sabem o que são os mistérios de um texto. Isso, assim, deixa, assim, não é que deixa estarrecido, mas deixa a gente ainda com mais vontade de querer fazer o negócio acontecer. Sim. Porque os outros vão ser exemplos de alguém também. Então, são multiplicadores. A pessoa que chega na casa de uma pessoa que comprou uma imagem da Sagrada Família, ou que vai entrar num casamento com a imagem da Sagrada Família, poxa, eu também quero para mim aquilo ali. E aí a gente vai fazendo com que as pessoas se conectem ou se reconectem com Deus, ou com a própria Igreja Católica. Exatamente. E uma das coisas também, assim, dentro da franquia, que foi mais ou menos uma exigência minha, foi que todos fossem católicos. E graças a Deus eu consegui, que a minha administrativa lá, ela trabalhava já com a gente na outra loja. E ela conseguiu, dentro do grupo dela, da paróquia dela, conseguiu pessoas para trabalharem com a gente. Então, assim, todos fazem parte da igreja. Todos fazem parte de alguma pastoral dentro da igreja. Então, é diferente você conversar de católico para católico. É diferente. Então, assim, a Santo é uma loja católica. Ela é uma loja católica, ela tem esse propósito. Porque às vezes a gente tem vergonha de dizer... A loja religiosa. É religiosa. Não, a Santo ela é católica. Ela é católica. A gente tem vergonha de propagar a nossa religião, que é tão bonita. Exato, sim. Exato. Ela falando das imagens, eu lembrei, uma vez eu tava trabalhando lá na gráfica, né? E aí chegou uma mulher para imprimir umas fotos. Ela tem umas fotos dos pais dela, dos filhos dela e tudo. E aí tinha uma imagem de Nossa Senhora atrás de mim, assim. Aí ela, só não entendo. Aí eu, não, ela não vai falar isso. Por que vocês católicos ficam adorando imagem? Aí eu não alonguei a conversa não, né? Eu só fiz dizer, quais as fotos que a senhora quer imprimir? É melhor. Aí sei que ela pegou e tal. Eu, pô, que foto bonita, né? Quem são? Não, são meus pais. Você gosta de foto? Ela gosta. Por quê? Porque eu lembro dos meus pais e tudo. Ela já tinha perdido os pais. Eu lembro dos meus pais e tudo. Então, a gente lembra, né, das coisas boas que eles fizeram pela gente. Tem lembranças, né? É algo que a gente lembra, nos recorda e faz bem, né? A imagem, é isso. Eu não tô adorando a imagem, não. Ela só me faz recordar e me conectar um pouquinho mais com o real sentido, né? Que é o próprio Cristo. Mas é curioso. Cara, sim, e aí, eu fiquei curioso com você falando da Santo, né? Da ideia. Como é que ela nasceu, né? A história da Santo. São 3 pessoas. É a Santa, e a Santa. O pai como foi? A história da Santo é bem curiosa também. Ela nasceu no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto.
por conta das pulseirinhas de silicone. Ah, sensacional. Essa daí, Eu também ganhei, mas não tô falando da Davi. Deus tá com o Davi, tá comigo. Ele pegou pra ele. Todinho. O Davi vai ter a dele agora. Ele adora. Então, assim, a história da Santo nasceu com a pulseirinha, originalmente a de São Bento, inclusive, né? Olha que aí. É essa aí. E uma das irmãs, a Ana Cristina, deu pra Ana Paula. E as pessoas começaram a perguntar, Ana Paula, que pulseira é essa? Que pulseira é essa? Que maravilha, não sei o quê. E elas disseram, não, vamos começar a comercializar. E aí elas começaram a comercializar. E o negócio foi crescendo. E elas, dentro de uma sala, de uma casa, que hoje é a matriz da Santo, elas tinham uma sala, e hoje elas já estão com a casa inteira, com o espaço da lateral, já pensando em ampliar. Então, tudo começou com a pulseira de silicone. E assim, quem bota essa pulseira, eu coloquei em setembro, quando eu fui essa, daqui a vermelhinha, né, que fala Santo é o Senhor Deus do Universo. Sim. E coloquei a do Sagrado Coração, que atrás também tem o Sagrado Coração de Maria. E a gente esquece. E a pulseira fica. Não é que seja um símbolo de proteção, mas a gente está carregando a nossa espiritualidade. Exatamente. A nossa religião. A gente está dizendo, eu sou católico. Exatamente. É sobre lembrar mesmo. É sobre lembrar. É. Não é um símbolo de proteção, não é isso. Não é supersticioso. Não é supersticioso, não. É uma manifestação, de fato, né? Exatamente, que é o que a gente precisa hoje. Não temer o que a gente realmente é. Não ter vergonha. Então, é isso. Então, a gente anda, pronto. A minha vermelhinha não é uma questão também de superstição, é a cor da marca. E os franqueados ganham. Então, assim, não é porque eu vou colocar fita vermelha no braço direito, esquerdo, né? No final do ano, pulando mais 7 ondas, né? Então, não é isso. É só uma demonstração realmente de servir aquele, né? Que é mais importante nesse universo. Eu usava do Rebelde. Quando eu... Por que eu não vou usar? Você falava sobre a questão dos altares nas casas, né? E caramba, de fato, você falava e eu me lembrava da casa da minha avó e tudo. Lembra daquele... Na casa de vocês não, mas eu também pensei sobre isso também. De o altar da casa é as melhores recordações. Que é onde se reúne a família. Sim, cara. Sim, cara. Lá na casa da minha avó... tinha uma imagem de Jesus carregando a cruz, que ela era um holograma. Não sei se vocês lembram. Olhava de um lado e via uma... Era, tipo assim, você olhava os quadros, aqui, né? Tava com o olho aberto. São os quadros. Virava que ele tava de olho fechado. Não, você quer que era meio fundo assim? Não, ele era... É quadro. Ele era chapado, era um quadro. É quadro. E aí era chapado, tinha um holograma que você olhasse um pouquinho pra cá, ele tava com o olho fechado. Olhando um pouquinho pra cá, ele tava com o olho aberto, né? Aí você ficava, caramba, eu lembro que quando eu era criança, né? Eu olhava e pensava, né? Rapaz, deve estar pesado, né? Porque nem na foto ele descansa. Nem na foto ele descansa, né? E, poxa, um pensamento infantil, inocente e tal. Mas não deixa de ser aquilo que você estava comentando, né? De conectar a gente aos símbolos católicos, né? E acabar lembrando ali poxa... eu não tô alheio no mundo. Uhum. Eu tenho uma fé, eu tenho pra onde voltar, eu tenho uma casa de fato que é minha. E quem entrar na minha casa vai saber que não vai estar entrando em qualquer casa. Vai estar entrando numa casa que pertence a um Deus, a uma casa que pertence a uma mãe espiritual, né? Uma casa que tem santos protetores, tem os seus anjos da guarda. E de fato, é uma coisa... A gente vive, né, dos últimos anos pra cá, uma sensibilidade tão grande quando se diz respeito a falar sobre religião, falar sobre qualquer coisa que seja tão espinhoso, né? Que, de certa forma, quando você manifesta para algumas pessoas, é até uma ofensa, né? Mas é justamente por isso que a gente deve manifestar, né? Para mostrar o real sentido. O real sentido. Né? O que há por trás de sermos católicos e buscarmos amar a igreja. E caramba, por que não, né? E mostrar. Sim. Olha só. E fazer da nossa casa a igreja, né? Exato. Caramba. Das memórias, né? Uma das últimas que teve. Tudo na minha gráfica, que lá acontece... Não, a gráfica, assim, devia ter um programa. Exato, a gente vai fazer um programa São muitas histórias. São muitas. Uma das recentes com relação a sinal, tem um senhorzinho. Na verdade, a maior parte dos meus clientes são senhores, né? Porque é uma impressão, boleto, tudo.
E é quem hoje paga boleto com pressão, são mais eles, né? Aí toda vez ele vai lá, gosta de imprimir o boletim dele lá. Aí ele chegou um dia, e ele é protestante. Aí ele chegou, eu com o meu escapulário, bonitinho. Aí ele olhou para aquele escapulário, aí ficou... Quem é essa santa aí? Aí eu sei que eu, terminando as coisas dele, que é Nossa Senhora do Carmo. Aí eu, é Nossa Senhora do Carmo. Ele me fez lembrar que quando eu era criança, eu adoeci, ia morrendo. E minha mãe me consagrou essa santa bem aí. E eu acho que ela quer alguma coisa comigo. Do nada. Aí eu vou quer, ela quer alguma coisa com você. Conversa vai, conversa vem. Contou toda essa história. E quando ele tava indo embora, eu tirei o escapulário, eu levo pra você. Deu pra ele. Dei pra ele. Pra mim, pode levar. Aí ele saiu lá fora, ficou olhando assim. Foi embora. Toda vez que ele chega na gráfica agora, ele puxa do bolso. Tá aqui, viu? Eu não boto não, porque na igreja o povo fica com mas tá aqui comigo, viu? Pra onde eu vou, eu carrego. Esse tá com o pezinho pra voltar, viu? Ele escapa de uma topada, mas não escapa da igreja. Que é dele tá guardado. Mas acontece muito, né? Impressionante. Muito bom, muito bom. Nesses teus anos, Marcela, diz que é apaixonada pelo trabalho. Eu imagino que, tipo assim, tem inúmeros episódios onde Deus falou contigo, né? do trabalho. Seja na dor, no amor, mas experiências em que Deus ele se manifesta, que tu tem um entendimento. Caramba, que foi Deus que me fez fazer isso ou deixar de fazer aquilo, né? Tem alguma experiência, assim, que tu guarda com carinho daquilo que aconteceu na tua rotina profissional e tal, que te fez pensar, caramba, aqui foi Deus, e que tu guarda com carinho a tua história com ele? Mateus, assim, eu não sou muito boa de memória, não, mas... tipo, Procurando Nemo, né? Mas, assim, Deus sempre se fez muito presente na minha vida. E meu pai passou por uma dissolução de sociedade muito complicada. Muito, 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 muito complicada. E eu lembro demais, eu deixava meu filho na escola de manhã, 7 horas da manhã, e eu ia pro Santíssimo pedir que fosse feito o que fosse melhor. E foi aí que eu disse, então eu entendi por que meu pai, a gente só consegue o que a gente só colhe o que a gente planta. E aí eu dizia, Senhor, que seja feita a tua vontade, que seja bom para o meu pai também. Porque se não for ser bom para ele, eu não quero, realmente eu não quero de jeito nenhum. E aquele um imbróglio que poderia se demorar muito tempo. E eu todo santo dia eu ia no Santíssimo da Nossa Senhora de Fátima. Todo santo dia eu deixava meu filho, ia lá 7h, 8h, encontrava essa minha amiga. Por muitas vezes encontrei essa minha amiga lá, que dizia, é no tempo de Deus. E meu pai, assim, ele conseguiu reverter uma situação que era praticamente impossível. Então, ali eu sei que dentro dos nossos negócios Deus agiu. Mas eu sei que ele agiu, como eu te falei, porque eu sei o bem que ele fez a tantas famílias piauienses. E que hoje elas estão espalhadas no mundo inteiro. Porque ele tem alunos espalhados no mundo inteiro que chegam e dizem, professor Ayrton, eu vim aqui agradecer, o senhor fez isso e isso e isso por mim. Muitas das vezes ele nem lembra, mas ele semeou muito, ele transformou muitas vidas através da educação. E é como eu digo, e ainda hoje, essa semana mesmo eu cheguei e disse, pai, tem uma pessoa ali, um funcionário que precisa assim, e ele no maior sorriso, na maior alegria, ele pode conceder, não tem problema. Então, assim, são conquistas que a gente tem, mas que, de certa forma, Deus age. Ali eu vejo como realmente, assim, um milagre, né? Uma coisa, assim, que era para ter sido totalmente uma decisão desfavorável a ele, mas não, e foi rápido, que poderia ter sido uma coisa muito mais demorada. Então, esse é um fato que eu me recordo muito. E, como diz o padre Antônio Cruz, eu coloco alguns milagres nas costas dele, né? E sempre quando tinha, assim, algum problema na loja, a gente estava, assim, meio aperreada, que ele passava, pelo menos para dar um oi, aí as mulheres, Marcela, o padre Antônio passou por aqui, eu digo, pois vai ser resolvido. E realmente, assim, os caminhos se abriam e a gente encontrava a solução, né? Às vezes a gente precisava só de um puxãozinho de orelha. Então, assim, dentro dos negócios tem essa que é muito marcante para mim,
E tem essas que o Padre Antônio Cruz, quando passava pela porta da loja, que ele fazia só assim, as coisas já clareavam. Geralmente era quando realmente a gente estava com algum probleminha a resolver, que não sabia, não tinha uma solução, tinha dado já uma chateação, alguma coisa assim. Então, assim, são... Mas no dia a dia, todo dia, é porque a gente não para pensar, sabe? A gente... E a própria Santo, né? Foi enviada, porque eu já estava realmente decidida a outro negócio, mas no coração não queria, mas... tinha que ser feito e apareceu. Então, assim, são coisas que se a gente for parar realmente para analisar, que é isso que a gente tem que pedir sabedoria, para a gente entender tudo. Todo momento ele dá provas para a gente, né? E a gente é que não tem esse discernimento ainda. Eu, pelo menos, ainda não alcancei esse nível de entendimento e discernimento, mas é aqui mesmo, tá aqui e tudo Olha mais. Só Ele está fazendo aqui, Agora você falou de um ponto que influencia muito, né? Você falou da direção espiritual, né? Uhum. Inclusive o Matheus e o Thaís estão participando aí de umas formações, né? Sobre direção espiritual. E aí você falando do Padre Antônio Cruz, onde foi que você conheceu o Padre Antônio Cruz? Onde foi que apareceu o Padre Antônio Cruz? E aí você falava também, né, sobre os períodos difíceis e a necessidade de uma busca de conexão, de se reconectar com a sua espiritualidade. Aonde conheceu e aonde que influenciou, né? Se teve uma influência positiva. Ele tem total influência na minha vida. Na minha vida e dos meus familiares, dos meus filhos. Ele tem uma total influência. Eu sei até que é errado, mas eu digo muito. Eu sou da paróquia do Padre Antônio Cruz. Então, assim, o Padre Antônio Cruz chegou na minha vida num cursilho que a gente fez. A gente participou do movimento cursilista e eu, minha mãe e umas amigas dela do trabalho, eu era mais jovem, assim, né, do grupo da minha mãe. E ele estava lá também como participante, ele não estava lá como padre. Só que o Padre Toninho, ele já tinha sido pároco na cidade de Eles Bom Veloso, que é a história da Santa Terezinha. Mas até então eu não tinha intimidade com ele. Eu vim ter realmente essa intimidade quando a gente participou do cursilho. E desde então, ele é sempre lá de dentro da minha casa, que isso é muito prazeroso, né? A gente ter uma pessoa que a gente pode sempre receber como ele. Então, assim, a minha mãe foi orientadora educacional no seminário menor com ele. Ele que me casou, que fez os batizados dos meus filhos. Inclusive, ele diz uma frase na homilia do meu casamento que é muito interessante, que ele sempre faz aquela conversa antes com o casal, e aí na hora da homilia ele diz: lembre-se que para vocês brigarem, basta se olharem. Ele disse isso no meio de todo mundo. Ganhou uma vela também? Ganhei uma vela. Uma vela que eu nunca acendi, acredita? Pois eu já acendi. Eu já tô na segunda. Não, mentira, a gente já acendeu 2 vezes, porque eu dou menina e na briga ainda não, mano. Não, mas eu acendi um bocado. Tudo eu vale pra vela. Aí então assim, ele é uma pessoa íntima da gente, né? Então assim, ele tem uma proximidade muito grande. E ele às vezes diz muito... Desculpa, eu te cortei, tu tava falando da homilia, da frase. Aí ele chegou lá pra todo mundo na hora do casamento, diz: vocês sabem que pra vocês dois brigarem, basta só se olharem. Foi isso que ele falou. Então assim, ele, daquela forma peculiar dele ser, né? Então assim, então o Padre Toninho, ele é mais do que um amigo dentro lá da nossa casa. Ele é uma pessoa que a gente conta em todas as horas. E ele diz muito que essa família é uma família que a gente conta tanto nas horas difíceis como nas horas boas, porque a gente também gosta de partilhar com ele as conquistas, as festas, então assim, sempre as realizações, então sempre ele está conosco em todos os momentos. E o interessante que ele tem coisas pontuais na minha vida que ele direcionou mesmo e fez acontecer. Um exemplo, o do meu filho, quando eu fui batizar, tava o conflito do casal, que é a história dos padrinhos, não era consenso ainda. Aí ele disse assim: Marcela, tu tem fé? Eu digo: Patrão, eu tenho. Pois reze, bote o joelho no chão e reze. Não sei nem se ele lembra disso. E simplesmente, no dia que os padrinhos eram para fazer o curso, não apareceram. Olha. Não apareceram. Aí o padrinho que eu queria
ficou no lugar. Esse foi, no outro mês já participou. Então, assim, são coisas que ele vai mudando na vida da gente, né? Com a palavra dele, com a orientação que ele nos dá. Então, assim, são inúmeras coisas que ele realmente, assim, nos diálogos que ele tem com a gente, até mesmo às vezes informais, ele sempre tá dando ali um toque, uma vivência, e a gente vai ali escutando e fazendo questão de tentar seguir, né, as orientações. Sim. Então, assim, ele na nossa vida, ele é uma pessoa que tem uma parte bem especial. Uma direção espiritual é muito bom. Ave Maria. Muito bom. Eu estou indo na labuta para encontrar. Tem os Matheus Hernandes. Temos! Olha, que episódio, viu? É vagabundo. Rapaz, olha. Não, a gente pode ficar mais 4 horas. Marcela, muito obrigado. Eu que agradeço, meninos. Obrigado, Marcela. Eu que agradeço. Obrigado. Eu sacudi as minhas pulseiras, mas metade delas está com o Davi, então vai dar certo. É isso. Então, antes de você, quer deixar alguma mensagem final para quem acompanhou aqui, para sua família linda? Acompanhar a ação de Santo Santo, acompanhar. É verdade. Momento de vender o peixe agora. Seu espaço livre. Eu só quero realmente agradecer o espaço que vocês me deram. Como eu disse, eu ainda estou iniciando uma caminhada que muitos já percorreram. E o que a gente quer é isso. A Santo é muito mais do que um negócio familiar. É uma missão que a gente tem. E que a gente espera que as pessoas entendam e sejam exemplos, assim como eu posso estar sendo para alguém, que vocês são para outros. Então, assim, o que a gente quer é que a gente seja exemplo da Igreja Católica, Apostólica Romana, e que a gente retorne o que os nossos avós faziam, as nossas avós. A gente quer realmente, assim, que as coisas mudem, né? Que as coisas melhorem. Eu tenho tenho uma filha de 8 anos, a Tereza, que ela é o meu maior milagre. Esse é o meu maior milagre, a Tereza, que foi Santa Terezinha que me deu, que por isso que ela é só Tereza, simplesmente Tereza. Então, assim, a gente recebe tanto, que tá na hora da gente também retribuir da forma como ele quer, né? Sim. Que às vezes a gente retribui da forma que a gente acha que deve ser, mas não, tem uma forma correta, que é a forma que ele quer. Então, a Santo tá aí para mais pessoas serem também exemplos, modelos, como vocês são, de família, de amizade, de servir ao próximo. Então, assim, agradecer que o Dom Pod, quer dizer, cresça cada vez mais, que seja exemplo, que a gente sempre, quando a gente começa um negócio, a gente também vira referência. Então, que vocês virem referência, que mais católicos, mais pessoas também queiram divulgar a palavra de Deus e queiram servir ao próximo. Amém. Muito agora, bom. Para você, foca em mim aqui, que tá deitado até agora. E não se inscreveu nesse canal, teu momento é agora. Te levanta, faz teu nome. Tá com o celular na mão agora? Meu Deus, é só clicar no botãozinho aí. Fácil demais. De se inscrever. E deixa aí seu comentário, o que você achou dessa conversa. Curta. Quando as pessoas curtem, Marcelo, tu acredita? Automaticamente o YouTube joga esse episódio para outra pessoa. A pessoa tá aqui mexendo no YouTube. Olha, que episódio, Marcela. Vou ver quem é o Santos. O que é isso? Exato. Aí as pessoas vão automaticamente. Aí a pessoa não vai e não curte. As pessoas vão curtir agora, né? Porque nem que vá na pressão. Se não vai no amor, aí vai na dor. Então... Isso é fato. Exatamente, né? Às vezes as pessoas só precisam ouvir um pouquinho da história da Marcela para despertar aí, ó. Virar um pouquinho mais católico. Sem mais enrolação, acho que é isso, né? Rezem por nós, rezem pela Marcela, pela família da Marcela, pelos empreendimentos da Marcela. Certamente. Rezem por nós. E é só isso. Um cheiro no coração de vocês. Eu não acabo não. Se tu deixar eu falando aqui, eu vou encerrar isso aqui não. Pois até a próxima, pessoal. Rezem por nós, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.